Estamos aqui no nosso 7º episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, hoje a gente está com a Jaque. Mas antes de eu apresentar a Jaque, eu quero agradecer a Deus por esse tempo que a gente está vivendo juntos, pela vida de vocês, pela vida das pessoas que estão nos assistindo, que vão vir a nos assistir. Jaque, seja bem-vinda. Muito obrigada. Jaque, ela é treinadora e idealizadora do método RPM. Dani, eu queria que você conversasse assim, falasse um pouquinho pra gente, perguntasse pra Jaque pra ela contar o que é esse método, porque muita gente não sabe o que é, eu não sei, comecei a questionar ela aqui um pouquinho, mas deixei pra gente descobrir juntos no ar. Antes da gente saber o que é o método RPM da Jaque, eu gostaria de saber que você contasse aqui pra nós como tudo começou. Faz mais de 15 anos, né? 15 anos que você, né, traz isso pra vida das pessoas. Conta pra nós como tudo começou. Então, a gente começou, né, faz muitos anos, quando eu me formei em Educação Física, e na época a gente pensava muito sobre personal, de trazer aquela atividade física para a vida dos nossos alunos, mas me faltava alguma coisa, porque eu pensava, mas não pode parar só na estética, né, só pensar num bumbum maior, numa barriguinha, né, saradinha. E nisso começou a aparecer o método hipopressivo na minha vida, que é uma técnica que trabalha a respiração, trabalha a postura, e tudo isso está muito relacionado com o nosso eu interior, né? Quando você tem controle da tua respiração, da tua postura, você se traz mais para o presente e começa a ter mais consciência do teu corpo, da tua autoestima, do que você necessita mesmo, né, para você. E a postura também, ela vai guardando muitas coisas da nossa vida, traumas, sentimentos. Não é à toa, né, que a gente fica numa postura fechada, né? Ombro fechado, tudo. E daí quando você vai ver, por que essa pessoa está nessa postura? Por que ela não se abre para o mundo? Porque tem alguma coisinha que precisa ser trabalhada. Então, nesse método, a gente conseguiu unir esses benefícios estéticos, a questão emocional. Depois eu explico para vocês um pouquinho mais de modulação, de nervo vago. O que eu achei bem interessante é que assim, muita gente começa. Exercício físico é um desafio. É um desafio para a maioria da população, principalmente para a mulher. Porque o que acontece? Todo ano a gente quer começar a fazer alguma coisa, porque no verão quer ficar com a barriga chapada. Então, e o que eu percebo? Eu já fiz, já trabalhei no balé, na dança do ventre, essa questão do controle, mas a gente não consegue ter disciplina. E que eu achei bem mágico, e até briguei com a Dani, falei, Dani, eu achei assim, algo extraordinário, é que assim, você tem muitos seguidores, muita gente procurando, e muita gente que realmente fez diferença. Você conseguiu algo que fizesse com que mudasse a mentalidade das pessoas. E isso que eu achei interessante. E exatamente. A gente fala, né, sobre a disciplina, e o bom de tudo é porque são 5, 10 minutos por dia. Então, é aquele primeiro passo, Sim. né? Poxa, será que eu não consigo ter 5, 10 minutos para cuidar de mim, né? Então, a gente começa nesse ponto. Então, são só 5, 10 minutinhos por dia que você vai parar e vai se ver e vai começar a pensar no teu corpo. E os resultados, eles são incríveis, não só na parte estética, né, que a gente tem vários antes e depois, a Dani também, né, já é um caso de sucesso, e esse antes e depois, mas vai muito além disso, né, porque quando você se vê de uma maneira, às vezes a tua autoestima tá lá embaixo, você não se cuida, você não tem essa força de pensar em se cuidar, e quando você vê que, poxa, 5 minutos fizeram a diferença, eu tô mudando, então começa aquele processo de você se ver de uma nova maneira. Então, na verdade, o teu trabalho foi conduzido pelo resultado, né? Exatamente. São 15 anos, é isso que você tá falando? É porque assim, a gente fica pensando, a gente vê lá o teu Instagram super bombado, fica pensando, não é da noite pro dia. As pessoas acham que é isso. Exatamente. Quando a pessoa vê, fala, não, da noite pro dia, conseguiu ali, pronto. Não, mas é embasado de resultados, experiências de alunas, né? Ou as nossas provas sociais, nossos antes e depois também. E a história de cada aluna, né? Porque é muito individual. Eu trabalho muito com mães, então tem toda aquela questão da mulher, né? No período pós-parto, como que ela se sente, como que ela se enxerga depois de ter o filho. Ela não tem tempo, ela não tem com quem deixar o bebê, ela não tem, às vezes não tem estímulo para fazer nada. E daí a gente pega uma mãe que tá lá com incontinência urinária, tem uma diástase abdominal, que não só afeta a estética ali da barriga, mas também, né, deixa com dor nas costas.
Então vai desencadeando um monte de coisa que aquela mulher ela tá se sentindo tão mal e ela não sabe por onde começar. Sim. E ela não tem nem coragem de ir pra academia, né? Porque a academia é um ambiente onde você é visto, né? Tem muita gente, tá todo mundo com uma roupa, né, Não, e mais daí fora que assim, ó, colada. quantas vezes, quem nunca, né? Você começa a academia, você não consegue fazer nada, chega lá, aquelas meninas parece que surgiram num planeta que não é esse. E aí você, não quero mais ir, paguei um ano e foi 2 dias. E não tem o que fazer. É isso Então vão mesmo. criando várias Sim. barreiras que Você- impedem as mulheres de irem, né, para uma academia, de frequentarem esses lugares, e elas não querem se expor dessa Exato. maneira. Então quando a gente propõe você tá dentro da sua casa e praticar uma atividade física, sendo que você pode estar lá com o teu bebê do lado, as crianças do lado, o marido pode praticar também junto, porque tem muito benefício para os homens também. Então a gente torna essa atividade muito mais viável, né, para a realidade de todas as mulheres. Jaque, antes de eu te perguntar e você contar pra gente agora o que é o método RPM, eu vou falar aqui com vocês, já que nós estamos falando sobre saúde. Hoje a nossa patrocinadora é a doutora Karine e o doutor Diego da Odonto Maximus, e eles estão dando 20% de desconto. Você fala, ó, fui lá assistir o podcast Advento Cast, chega lá na clínica, eles têm uma unidade no portão, vai estar aqui Na bio. aparecendo. Eles têm uma unidade no portão e outra unidade no Atuba. Chegou lá e falou, olha, eu assisti o Advento Cast, lá a Dani falou que tinha 20% de desconto em Vai ter qualquer os 20%. tratamento. Vai ter os 20% de desconto. Não esqueçam de seguir a Odonto Maximus, vai estar o arroba aqui para vocês seguirem. E vai lá no Odonto Maximus e fala, ó, a Dani falou que tem 20% de desconto, doutora Karine vai dar os 20% de desconto. Não tem outra conversa. E agora, já que vai contar tudo pra nós, o que é o método RPM, que ela é idealizadora do método. Então, o Conta que, pra gente, que é esse método? Ele é que uma é o método? junção, né, de técnicas... Eu acho que primeiro eu queria que você esclarecesse assim. Então, o teu trabalho é na internet. Exatamente. Vamos começar do começo. Porque daí as outras pessoas já acompanham a linha do tempo e a gente vai... Eu tô doida pra saber, que ela conte aqui e aí acabei esquecendo. É na tudo internet, online, é tudo online. Então, não precisa se deslocar, não precisa ir para academia, você faz tudo de uma forma online. Então, abrir o teu computador, teu celular, você já consegue praticar essa aula. Então, o método ele é uma junção de técnica respiratória, postural e de mobilidade. Então, a gente já parte daquele princípio, o corpo ele precisa de mobilidade para que a gente tenha longevidade também, né? Então, não só na questão estética, mas a gente quer ser velhinhas que levantam da cadeira, que são quer ser as vozinhas do rapel. independentes, né? Que podem fazer trilha, podem, né? Então, é um dos pontos. Aí a questão da postura também, né? Que é nosso estilo de vida, né? Muito celular, muito computador também deixa a gente corcunda, né? A gente sempre está fechado. Começar a abrir, começar a prestar atenção nessa postura. E por último, a técnica respiratória, que tem o vácuo abdominal, que é uma técnica onde você suga a barriga para dentro e trabalha uma musculatura mais profunda do abdômen. E a ativação do abdômen, que é uma forma de você ativar esse abdômen para caso essa mamãe faça outros tipos de exercícios, levante uma caixa lá em casa, ela consiga manter, né, o abdômen na posição correta. Então, não estufar esse abdômen para frente. E muita coisa do que você está falando alguns médicos indicam, né? Exatamente. Eu te falo assim, claro que não, eu tenho 3 filhos. Quando eu tive o meu 3º filho, eu tive varizes no útero. E a minha médica indicou a dança do ventre, que tem um pouquinho dessa... Me corrija se eu estiver errada. E realmente, tipo, com a dança, eu tornei o abdômen, ele forte, e aí ele evitou de eu ter as crises. E não precisei tomar mais remédio. Olha que maravilha. Então, ó, livrou de... Claro, parei, né? medicamento, Porque né? agora tem que mudar. Tem que migrar, né? Tem que voltar o metro pro RPM também. Exatamente. Mas é bem isso. Então, às vezes, tem muitas Indicação mulheres médica. que previnem uma cirurgia, né? Sim. Um procedimento cirúrgico de fechamento de De diástase. retirada de útero. Exatamente. Exatamente, por causa dessa movimentação. Então, tem vários benefícios, né? Além da parte estética, reduz incontinência urinária. Então, aqueles escapes de xixi, né? Que muitas mulheres sofrem com isso. A gente acredita, né, que é só idoso que tem, mas não é verdade. A maioria das pessoas que têm incontinência urinária são mulheres fisicamente ativas, que trabalham impacto, que correm, pulam, né? Sim. Porque o nosso estilo de vida mudou muito. Então, incontinência urinária, intestino,
que é muito importante. Então, melhora o funcionamento desse intestino, por causa que a técnica respiração ela vai fazer um movimento das vísceras, né? Estimulando aqueles movimentos peristálticos. E o diafragma também, né? Tá movimentando, estimulando. Então, melhora o intestino, reduz a ansiedade, estresse, porque a técnica respiratória, né, como a gente falou, a respiração é uma forma de modular o nosso sistema nervoso central. Então, com essa modulação, a gente começa a estar mais atento ao que o nosso cérebro está recebendo de informação. Conhecimento corporal, né? Exatamente. Reconhecimento, reconhecer, né, o que é realmente dor, o que não é, o que realmente é um motivo de eu me estressar e chutar tudo, e eu voltar ao meu controle, né, ter o controle respiratório de você entender isso. Né, o que realmente causa um estresse para o meu corpo. Então, a gente vai modulando esse sistema também com a respiração. A gente conversou até no início, então assim, a ideia de te trazer como benefício para a saúde da mulher, né, Dani? A gente trabalha em correlação com o Advento, que é uma trilha guiada que a gente tem. E nessa trilha a gente tem a trilha das mulheres. E a gente trabalha isso muito na trilha, que é a questão do autoconhecimento, do autocuidado, de você olhar para si. Então, quando a gente fala nesse tipo de método que você usa, é realmente isso, né? É uma forma, assim, de repente, de fácil acesso, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem dinheiro para deixar filho em casa, para pagar babá, né? Então, é bem, pra gente, é uma honra, assim, poder estar passando para as nossas seguidoras hoje esse tipo de informação, né, Dani? Sim, e a Jaque, ela tem o método, mas no Instagram dela tem várias coisas também, né, Jaque, que você ensina lá para quem quiser entrar lá no Instagram dela e ver lá. Tem vários posts ensinando de várias maneiras, todos os exercícios. Tem muita coisa. Então, só pelo Instagram já dá para acompanhar e já dá para começar a praticar em casa, né? Ela já consegue colocar isso em execução. E como vocês falaram, né, do autoconhecimento, tem muitas mulheres que elas, né, quando elas casam, têm filhos, elas acabam esquecendo um pouquinho, né? Porque você quer ter o cuidado com teu filho, o filho é muito importante. Na verdade, elas não conseguem, porque Exato. A gente falou num episódio aqui de mães, são vários pratos e você quer equilibrar todos os pratos e não vai equilibrar. Exatamente. Então você busca alternativa e você consegue, desta forma, com o que você traz, mediar isso. Exatamente, porque você tenta cuidar de tudo, tem o filho, tem o marido, e você vai se deixando cada vez mais para depois, porque tudo é tão importante, então na hora você vai resolvendo tudo e você vai se deixando para depois. E essa técnica começa a colocar, né, poxa, mas se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das outras pessoas, das pessoas que eu amo, né? A mulher, ela também vai edificando o lar, né? Então, como que aquele lar vai estar fortalecido se essa mulher está com depressão, se ela está se sentindo mal, se ela não consegue se olhar no espelho? Gente doente não cuida de ninguém. Tem algum relato, assim, já que foi bem impactante para você? Que você possa, claro, que você possa dividir aqui com a gente algum relato, assim, foi bem impactante, assim, que foi além, né, que a pessoa chegou, eu melhorei não só na minha estética, mas melhorou isso ou aquilo, assim, que foi bem impactante para você, que você possa dividir com a gente? Tem bastante, assim. Olha, tem algum. Tem bastante. Tem bastante, né? Mas tem algum, assim, que você, assim, cara, nossa, que te emocionou, assim. Não, tem bastante também. Tem muito, tem muita você lembra, coisa, assim, que mais assim, te emocionou, assim, que você possa, a gente que você recebe muita mensagem sobre tudo, né? Mas tem questão de mulheres, teve um relato muito importante porque essa mulher, ela tentou engravidar por muitos anos, muito tempo, e ela não conseguia. E quando ela começou a técnica, ela fez algumas semanas e ela conseguiu engravidar. Então ela mandou um depoimento assim gigante lá no meu Instagram. Legal. E falando que graças a Deus que ela tinha conhecido, que era a vontade dela era muito grande e ela não conseguia de nenhuma forma. E quando ela começou a realmente cuidar do corpo, começou a prestar atenção na respiração, fazer essa movimentação, né, visceral, criou algo, né, alguma forma que ela conseguiu engravidar. E dela ela manda a fotinha do filho dela, Que tudo benção. bonitinho. E daí tem relatos também de pessoas que, com depressão mesmo, já recebi, até da gente postar alguma mensagem também, de seguidoras mandarem ali, poxa, eu tava pensando em tirar minha vida, e quando eu cheguei aqui eu me senti bem, eu vi uma palavra, uma coisa que me fez mudar de ideia.
Então a gente vai lidando com várias situações. E assim, a gente falando, a gente acho que nem conversou sobre isso, mas eu vou perguntar. Já tá aqui, agora Ela vai você responder. perguntar, já que ela vai perguntar de tudo. Eu vou perguntar se responder. Mas assim, a tua modalidade de negócio, né? Faz 15 anos que você faz isso online. A gente sabe que os negócios online é algo que cresce. E você tá no mercado, você tá em ascensão no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, quando que você resolveu? Porque há 15 anos atrás não era tão comum, entende? Exatamente. Tipo, você era essa mudança, personal, teu né? personal a gente tem um monte, professor de educação física, então se formou em educação física. Então, assim, além da gente ficar encantado com o que você nos traz de produto e de benefício para quem tá vendo, eu te falo assim, quanto modalidade de negócio e postura, entendeu? Uhum. A gente gosta muito disso, eu gosto muito dessa questão de quando que foi o teu despertar? Mais uma coisa que a gente fala aqui no Advento Cast, a gente já trouxe outros convidados, é que assim, independente da tua crença, a gente diz, são pessoas que descobriram o que Jesus quis para a vida delas. O que eu enxergo no seu relato? Você acredita no que você faz, né? Você validou o que você montou. Então, é como se for, é um teu estilo de vida. Então, Sim. não existe outra coisa que você queira fazer além disso. Exatamente. Pelo que você me traz, né? Então, eu quero que você nos diga assim, como que foi isso? Meu Deus, eu vou trabalhar na internet, entende? Em um tempo que ainda não tava esse boom da internet. Hoje todo mundo quer. Tem um monte de cursinho a R$ 9,90, você vai lá e vê no produto. Mas na tua época, que eu digo assim, era diferente. Então, assim, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi, assim, não, vou pra internet. Exatamente. E só vou, sabe? Porque a gente isso? sempre fala isso com a Dani, assim, às vezes eu sempre a gente tem essas loucuras, assim, vamos, acabou. Não deu certo de um jeito, vai do outro. E isso é importante para as mulheres que estão nos escutando, porque, assim, às vezes, é que nem você falou, tem uma mulher em casa que acha, ai, meu Deus, eu tive filho e vou ficar mesmo com acima do peso, ou eu quero fazer uma outra coisa, mas entende? Então, assim, você pode nos trazer muito mais do que só uma barriga chapada, entende? Sim. Pode nos trazer a sua trajetória, que de repente faz a diferença para quem está ouvindo lá. Exatamente. E foi uma trajetória, assim, bem natural que aconteceu essa coisa da Sim, internet, isso. né? Porque na época ninguém postava, vendia Sim. curso, vendia, né, aulas pela internet. Então, eu fui descobrindo a técnica e eu fui postando mesmo com o intuito de ajudar outras pessoas, de mostrar o que eu fazia, mas também de, eu tô Ok, ensinando. 15 anos era Facebook. Tinha o Facebook, daí já começou o Começou o Instagram, não Instagram, lembro mas qual tinha ano, era mais, e ainda aham. tinha essa transição, Aham. então postava Você nos pegou dois. o Facebook, né? Aham, Meu filho então- fala que ninguém tem mais Facebook. Tem sim. Parem, meninas de contabilidade. E daí a gente pegou essa transição, então eu já postava, né, conteúdos, eu era do Pilates também, né, então Sim. educação física, personal, Pilates, então eu já postava muitos movimentos, muitas coisas lá no Instagram. E daí comecei a postar também sobre as técnicas respiratórias e aquilo também, porque é uma coisa diferente, Você né? sentiu em você, né? Porque você foi a sua cobaia e viu que funcionou. Exatamente. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Eu falei, gente, porque é uma coisa esquisita, né? A gente Aham. às vezes vai pra academia, faz um monte de coisa, faz dieta, às vezes dieta restritiva, e daí de repente, poxa, 5 minutos dá resultado? Sim. Daí você, né, fala, não, acho que não dá resultado, Sim. não. E daí quando eu provei que eu fiz as formações também da técnica, eu vi que dava resultado na prática. E comecei a aplicar nas alunas, tendo antes e depois, tendo, né, resultados, e continuei postando. Então, ao longo desse período foi muito natural. Então, chegou no momento, né, que a gente fala, Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. Então, pessoas que trabalhavam com internet, né, antes de todo esse boom de internet, apareceram na minha vida e eu gravei o primeiro treinamento. Então, a gente começou, eu gravei em Goiânia. Que lindo, legal. A gente começou os primeiros treinamentos, começou a passar para mais pessoas, o público do Instagram também começou a crescer bastante. Aí teve uma transição também que eu fui para uma grande plataforma, né, que é a maior plataforma da América Latina de treinamento físico, então eu fui treinadora dessa plataforma. E agora a gente saiu para idealizar um projeto, eu e o
meu namorado. O Guilherme, gente. O Guilherme é o sortudo. Vocês não estão entendendo. Desse projeto que é realmente o nosso negócio, a nossa empresa mesmo. Então, virou de lá para trás, de postagens no Instagram, até uma empresa, né? De disciplina, constância, porque não é da noite do dia, Isso né? do Da dia. noite pro dia que as coisas acontecem, não só no treinamento físico, mas na nossa vida mesmo, né? Nos nossos empreendimentos, em tudo que a gente está fazendo, é constância, fazer todos os dias a mesma coisa, por mais que seja cansativo, você não desistir do teu propósito, porque tem algo muito além que faz com que você acorde todo dia, né? Levante da cama e faça o que você acredita no teu coração que é certo. E isso é uma bênção, né? Se a gente for ver, isso é a nossa maior bênção. Eu vou dar um relato que também não estava combinado. Eu fiz o treinamento, né, com a Jaque, há uns 2 anos atrás, né, Jaque? E eu tive crises de ciático, na época que eu estava com crises. E teve um alongamento que a Jaque fazia comigo, que me ajudava muito e que até hoje eu faço todos os dias. Todos os dias. Ai. Todos os dias. E eu nunca mais tive crise ciática. E toda vez assim que eu sinto qualquer coisa. Nem a Jaque não sabe. Nem a Jaque não sabe. Eu vou lá, deito lá no chão e faço exatamente o alongamento lá que ela me ensinou. Às vezes, na maioria das vezes, estrala, sabe? A hora que, né, quando eu tô muito tensa. Já relaxa. E eu nunca mais, né? Uma das coisas que eu posso contar, entre outros benefícios, né? Fechei 1 centímetro a minha de aços e tudo. Mas isso, assim, foi tipo, né? Olha lá, começou ontem e tá assim. Mas, assim, as pessoas que fazem o treinamento com ela, assim como eu fiz, vê que não é só aquilo, porque ela não começou ontem. Vai muito além porque ela não começou ontem. Você conhece o processo e o método. Exatamente. Você tem um processo. E assim, pra gente conversar um pouquinho, como que funciona? Então a pessoa vai te procurar lá no Instagram, aí ela vai entrar em contato e as alunas, não sei se você chama de paciente ou de aluna, me corrija. Ela vai ter uma aula online com você, ela vai receber o material. Como que funciona? Isso, quando ela Tipo, e é fácil, qualquer pessoa. Então tem alguém super atleta, alguém super entrevado, tanto faz. Todo mundo pode fazer. Então Isso. tem alunas com 60, Isso. 67 Com anos ciático. que fazem Sim. e acessam. Então, assim, elas entram em contato lá pelo Instagram, vai conversar lá direitinho com a minha equipe, comigo. E ela entra dentro de uma plataforma. Nessa plataforma ela vai encontrar vários vídeos onde tem tudo muito detalhado. Então, eu acho que a excelência desse treinamento é realmente os detalhes. Porque como eu não estou tendo um contato com você, eu não estou pegando, corrigindo a pessoa, eu acredito que tem que ter muito detalhe para que a pessoa, onde ela estiver, ela consiga entender e praticar o método, né? Para não criar também uma frustração, né? Poxa, eu não entendi direito o que está acontecendo, eu não sei como fazer isso. Então tem muito detalhado e essa pessoa ela pode assistir toda a introdução, assiste várias vezes se precisar, repete as aulas e depois ela entra na aula mesmo. Então vão ter práticas de segunda a sexta, ela pode assistir uma aula por dia de 5, 10 minutos. Sim. E lá dentro também tem alguns desafios. Alguns acontecem ao vivo, né? Que a pessoa vai estar lá juntinho comigo no horário marcado. Sim. E treina junto. E esses desafios também ficam disponíveis na plataforma. Desafio de 21 dias, que né, é aquela coisa para potencializar mesmo o resultado e realmente a pessoa praticar todos os dias. E o alcance é imenso, né? É imenso. Tem o desafio do 21 dias sem açúcar, né? Já também, então já vai mudando a alimentação. Você já fazer isso. Nós poderíamos, né, Renata? já vamos começar. É isso aí. Vamos começar hoje, né? Começa hoje ali, ó. Começa segunda quem não tem disciplina. Nós trazemos o convidado e a Renata coloca a gente nessa saia. Exatamente. É isso aí. A Dani vai provar que o método funciona. Eu vou provar. Tá bom, gente. Eu vou. É verdade, vamos colocar a Dani pra fazer o protocolo. Aí, viu? Isso, aproveita agora que ela não tem como. Obrigada, Renata. Todo mundo meu amigo. Já que eu queria que você contasse mais pra gente, assim, sobre os resultados das alunas, assim, no sentido também emocional, porque eu sigo você, né? Eu sou suspeita de falar, mas eu sigo a Jaque. E a Jaque, ela não fala assim só sobre o método dela, ela fala assim bastante também sobre inteligência emocional, sobre várias coisas assim. E você falou, né, dos relatos.
Quando que também você sentiu que além de você colocar o método, você precisava falar sobre inteligência emocional? Essas coisas assim também para as mulheres. Quando que você sentiu isso em você? Então, ao longo dessa caminhada, né, com exercício físico, eu também fiz a formação de terapeuta, né, de PNL, de programação Que neurolinguística, né? legal. Porque a gente entende também a forma como a linguagem e como funciona o nosso cérebro também, né? Como a gente... Porque é um conjunto, né? É um conjunto. Se você não convencê-las a fazer, não vai dar resultado e o teu trabalho não cresce. Não tem o que fazer. Exatamente. Você recebe muita informação das alunas também. Isso. Também como lidar e como ajudar de uma forma assertiva essas alunas, né? Porque uma palavra que eu falo para você pode te incentivar, mas pode também, Te né, desmotivar te totalmente. desmotivar totalmente. Então, tem como falar, saber falar com aquela pessoa para que você leve ela para o melhor caminho, para que ela se descubra, para que ela evolua nesse processo. Então, essa formação ajudou muito. Então, lá dentro também a gente trabalha algumas técnicas da PNL, igual o IFT, que é uma estimulação de pontos, que você vai se conectando com a tua crença, né? E pedindo por cura de emoções, cura de doenças, e vai se conectando com o teu corpo. Então, uma prática que a gente faz no final das aulas do desafio, Entendi. usa essa prática, e daí tem muitas alunas que mandam, meu Deus, eu consegui melhorar uma dor de cabeça, eu fiz essa prática com a minha filha que tem autismo, estava tendo um surto e ela parou, assim, ela conseguiu voltar com essa técnica. Então, são vários relatos que vão muito além do só o exercício físico, né? E elas vão levando isso para a vida delas. E essa tua delicadeza em se atentar aos relatos é que meio que vai te direcionando a demanda que você precisa acoplar, né? Porque é um todo, não tem o que fazer. E não tem como separar, Não, né? não. Não tem como separar a mente do corpo, da respiração, é tudo conectado. Até o principal sistema que a gente trabalha nesse método é o sistema facial. Então, esse tecido é um tecidinho conjuntivo, que é uma rede que ela cobre órgãos, ligamentos, tendões, e ela é contínua no nosso corpo. Então, quando você está se movimentando nesse método, você está em conexão do corpo inteiro, né? Não tem nada que não esteja conectado por esse tecido. E esse tecido também é onde são guardadas as nossas informações. As nossas crenças, as nossas lembranças, elas estão conectadas no nosso corpo. Onde? No sistema facial. Então é uma conexão muito grande. É muita coisa. Eu acho que a gente ficaria umas 2 horas aqui. Perguntando. Já que outra coisa, grávida pode fazer? Então, grávida não pode fazer, porque no método tem uma sucção, né? Com a apneia. O problema, na verdade, é a apneia. A grávida não pode trancar a respiração, né? Por alguns segundos, muito tempo, né? Por causa da oxigenação, os nutrientes. Então, durante a gestação, você não pode fazer. Mas no pós-parto, em média ali, 30 dias após o parto normal e 45 dias após a cesárea, já pode iniciar os treinos. A dieta, no caso. Exatamente. Inicia e vai acelerar a recuperação pós-parto também. Porque assim, falando em internet, né, Renata, eu já vi vídeos de grávidas fazendo, né, e sugando a barriga pra dentro. Então, assim, como a internet oferece muitas coisas, tanto, né, de vídeos de grávidas, como pessoas que também não estão, né, preparadas. Surge, assim, algumas alunas, assim, que vêm já com outras informações para você trabalhar com elas, né, a forma com que você trabalha, isso surge bastante, assim, no seu dia a dia? Surge, sim, já teve alguma experiência, às vezes não deu certo, e daí a gente tenta entender, né, o que aconteceu, o que realmente ela aprendeu, mas em relação à gestação a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vê na internet, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né, e pessoas que não estão preparadas para passar, né, um exercício físico, não tem formação, né, nunca fizeram, né, nenhum tipo de formação, nenhuma faculdade e tá trabalhando com o corpo, né. Então a gente tem que estar muito atenta a isso, né, ver, lá pegar o currículo, né, dar uma olhadinha, ver o que essa pessoa pelo fez. Menos, hoje é até um pouco mais fácil, né, pelo menos ver a procedência. Exatamente, da onde pelo menos veio. Um reclame aqui, pessoal. Exatamente, porque você coloca o teu corpo, né, que é o teu bem mais precioso na mão de um profissional que você não tem ideia, né. Qual é a formação dele? Mas o que teu ele já atendimento, fez? assim, então se alguém quiser, por exemplo, ter um atendimento com você pessoalmente, não, isso não existe.
Sim, Existe, se a pessoa entra for em de contato. Curitiba, se for a Entra em Dani, Se for a gente, a Dani, ela teve atendimento com presencial. licença, se for Ah, mas eu, daí pode. também Se for de Curitiba, ainda consegue ter Sim, atendimento presencial com Curitiba Mas você. todas as informações lá na tua página, né? Exatamente. Também tem as aulas daí online ao vivo também. Eu também Legal. trabalho com essa mentoria, né, onde a pessoa de qualquer lugar do mundo ela consegue daí fazer a mentoria, que é uma videochamada, onde eu vou corrigindo a pessoa, vou instruindo na técnica, então também tem essa forma. Então tá. Acho que agora nós estamos indo pro final, né? Inclusive, Renata, deixa eu só colocar um adendo aqui. Então coloca. A Eu Jaque quero tem falar um alunas pouquinho. na Suíça, tem aluna, a Laura Miller também, né? Não sei se já foi aí, né? Aluna, sexóloga, vários alunos aí pelo Brasil inteiro. Estamos indo para o final. É isso que a internet nos traz, né? Exato. É o que eu te falei, a gente já falou sobre isso, mas o que eu achei bem interessante foi que você, numa época que não se tinha esse tipo de informação, você conseguiu. Você tá onde você tá hoje porque você conseguiu enxergar lá atrás. Isso também é uma prova de você estar atento ao ambiente, né? Sim. Porque o teu método nos traz isso, é uma consciência corporal, mas assim, é uma abertura de mente. Porque o teu corpo é o teu maior bem. A gente hoje está falando, pessoal, de cuidado com o corpo, e a gente acredita isso, quis muito trazer para o AdventoCast, porque o nosso corpo é a única coisa que a gente tem em gestão, claro, com a permissão de Deus, né? Mas assim, na verdade, a gente fica achando não conseguimos fazer as coisas. Como que a gente não consegue fazer as coisas? Nós temos o nosso corpo, Deus nos deu tudo para fazer. E assim, é muito bonito que você traz, a gente talvez marque um outro momento e com um outro assunto, acho que tem várias coisas que a gente pode conversar, se você nos dá o privilégio, o prazer, mas assim, é isso, é você nos mostrar aí uma trajetória, um pequeno relato, que você acreditar, ter foco, ter meta, e acreditar, e é bonito, assim, você é abençoado por ter descoberto o que você foi feita para fazer. Parabéns e muito obrigada pela honra de ter vindo. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz pelo convite e agradeço, porque quando a gente trabalha com esse propósito é o que realmente faz você mover, porque como você falou, é dia após dia, Sim. é aquela disciplina, e muitas vezes não é todo dia que você está animado, não é todo dia que é uma fase feliz da tua vida, né? E você está falando de exercício físico, todo mundo começou a academia e parou. Exatamente. Né? Quem nunca? São altos e baixos, né? Quem nunca? Mas é continuar naquilo que você acredita. Não, eu tenho um objetivo e eu vou persistir até que dê certo. Que benção. Obrigada. Eu também quero agradecer muito a tua presença aqui. E sim, esperamos, né, que a gente possa trazer mais assuntos em uma próxima vez. Gente, a Jaque é isso. A Jaque, né, eu sou suspeita de falar, mas ela não é luz, ela é o próprio sol, gente. Ela já falou isso pra mim. Eu falei, tava com medo. Ela falou, não, vai ser tranquilo. Então, a Jaque nos trouxe muito mais. Ela trouxe a questão da mulher. Claro, a gente fala assim, desse foco, né? Não só a mulher, mas o foco, a disciplina, né? A questão do empreendedorismo, que é algo muito importante da gente trazer para o pessoal ver que é isso, é acreditar e seguir. Não deu jeito de um jeito, vai do outro, Vai né? dar certo. E vai indo. Dani, eu quero que você fale um pouquinho do nosso patrocinador, mas pessoal, é assim, esse nosso espaço, a gente está aberto para quem quer divulgar os seus negócios, tá? Se você quer investir em vidas, este é o lugar de você anunciar o seu negócio. Então, se você tiver interesse, vai ter todas as informações ali na bio da nossa página. Nos procurem, que a gente consegue colocar você aqui na nossa telinha e trazer mais gente igual a Jaque aqui, que possa valer a pena o seu patrocínio com a gente. E hoje a nossa patrocinadora é a doutora Karine Siqueira e o doutor Diego Siqueira, da Odonto Maximus. Isso. Eles têm unidade no Portão e no Atuba. Vai estar tudo aqui na nossa descrição. Hoje eles deram 20% de desconto em qualquer tratamento. É só chegar lá, não precisa ir para sorteio, não precisa nada. Segue a página da Odonto Maximus e diz que assistiu Odonto Maximus, AdventoCast e Advento. E diz que assistiu o nosso episódio com a Jaque Fernandes aqui no AdventoCast. E a doutora Karine vai dar 20%
de desconto para você em qualquer tratamento. A doutora Karine foi pra trilha com a gente na última edição do Advento, agora nós temos que convencer a Jaque. Doutora Karine Siqueira e Dr. Diego participaram na última edição Advento 007 e hoje estão patrocinando o nosso Advento Cast. E a Dani ficou com medo deles participarem da trilha, ele nem queria olhar na nossa cara e eles estão patrocinando. Doutora Karine amou, Dr. Diego amou. Também segue lá a Jaque Fernandes lá no Instagram para aprender, né, muito mais, porque ela é assim, ó, um leque assim de tanta coisa boa que ela ensina lá. E a gente também vai convidar, né, depois a Jaque e o Gui no próximo 008 vão estar lá no nosso Advento. Gente, é isso. Agradeço a vocês todos, né, pela presença. Não esquece de seguir lá Advento Cast, Advento Oficial, deixar o seu joinha aqui para nós, né, para o YouTube entender um conteúdo tão bom e tão, né, relevante para que ele passe para mais pessoas e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Vamos lá. Tchau.